Oi, seja bem-vindo. Esta é uma história original do Thales Fer, e estou feliz que você esteja aqui. Vamos começar. Minha mãe convidou todo mundo para o seu aniversário de 60 anos, exceto eu e minha filha de 8 anos. Ela escreveu: Todos os meus filhos trouxeram respeito para esta família, exceto Erika. Ela escolheu ser uma mãe solteira humilde. Eu não a vejo mais como minha filha. Eu não chorei. Da próxima vez que ela me viu, ficou pálida. Porque, se você nunca teve seu filho fazer uma pergunta que faz seu sangue gelar, espero que nunca tenha. É como se alguém silenciosamente puxasse o chão debaixo de você, mas você ainda tivesse que ficar ali e sorrir, porque seu filho precisa de jantar, não de um colapso. Era uma daquelas noites de terça-feira comuns, que só parecem comuns se você não contar com o fato de que escolas primárias funcionam no caos e no glitter. Minha filha Daisy estava na mesa da cozinha fazendo suas palavras de soletração, curvada sobre a página, com a língua de fora no canto da boca. Aquele rosto sério de quem está levando tudo muito a sério. Eu estava meio prestando atenção, meio preparando o lanche dela, tentando lembrar se amanhã era dia do cabelo maluco ou do colorido favorito. As escolas adoram um tema. Minha mãe adorava padrões. Eu estava circulando as respostas na folha de Daisy quando ela apareceu ao meu lado, segurando o celular infantil com as duas mãos. Os olhos dela estavam grandes, não chorosos ainda, apenas incertos. Mãe, disse ela. Sim, querida, engoli em seco. O que significa humilde? A palavra caiu sobre a mesa entre nós como um prato quebrado. Mantive o rosto neutro, do jeito que se faz quando uma criança diz algo alarmante e você tenta não assustá-la. Onde você viu isso? Perguntei, como se ela tivesse encontrado uma nova palavra em um livro, e não na boca da minha mãe. Daisy virou o celular para mim. O Caleb me mandou isso. Meu estômago caiu. Caleb é filho da minha irmã Yvonne. Ele tem 10 anos. Velho o suficiente para ler tudo. Jovem o suficiente para ainda achar que adultos são, na maioria, sensatos. Daisy continuou rápido. Ele disse que eu não devia te mostrar, mas eu não gostei e não entendi. Na tela havia uma captura de tela de um grupo de família no chat. Não o meu chat, nem o chat das mães da escola. O outro, o da família. Aquele que minha mãe tratava como se fosse seu mural pessoal. Meus olhos foram direto para a mensagem da minha mãe. Estava escrita como um anúncio, como se ela estivesse cancelando um evento, como se estivesse demitindo alguém. Jantar de aniversário de 60 anos, sábado às 18 horas. Todos estão convidados, exceto Erika. E, caso alguém não tenha entendido o motivo, todos os meus filhos trouxeram respeito para esta família, exceto Erika. Ela escolheu ser uma mãe solteira humilde. Eu não a vejo mais como minha filha. Abaixo estavam as reações. Meu pai, meu verdadeiro pai, respondeu com um joinha. Yvonne reagiu com um coração. Meu irmão Philip escreveu, concordo. Minha irmã mais nova, Malerie, não escreveu nada. Apenas curtiu. Como se minha exclusão fosse uma escolha de decoração de casa. Como se minha mãe tivesse postado uma foto de suas novas cortinas. Ninguém mencionou Daisy. Nenhuma vez. Ouvi o zumbido fraco da nossa geladeira. Percebi uma migalha na mesa. Meu cérebro fez aquele truque de emergência, ficando estranhamente silencioso e eficiente, como se tentasse economizar energia. Daisy me observava atentamente, do jeito que as crianças fazem. Crianças de 8 anos não precisam de explicações. Eles precisam de apenas um olhar. Forcei minha voz a permanecer suave. Humilde, eu disse, é uma palavra que as pessoas usam quando querem fazer alguém se sentir pequeno. Daisy franziu a testa. Por que alguém faria isso? Porque minha mãe acha que amor se conquista com aparência, eu quase disse. Em vez disso, falei. Às vezes, adultos ficam estranhos. Daisy olhou para a tela de novo. Vovó escreveu isso sobre você. Assenti uma vez. É. Ela hesitou. Você fez alguma coisa errada? Lá estava. A pergunta por trás de toda pergunta de criança. Se um adulto é cruel, a criança supõe que alguém deve ter merecido, porque a alternativa é aterrorizante. Peguei a mão de Daisy.
Não, disse. Eu não fiz nada de errado e você também não. Os olhos dela brilharam. Ela não chorou. Daisy é teimosa. Isso é meu. Minha mãe chamaria de infeliz. Peguei o celular delicadamente e o coloquei com a tela para baixo na mesa, como se fosse radioativo. Então fiz a próxima coisa que meu cérebro exigia, tentei abrir o chat da família eu mesma. Toquei no nome do grupo nas minhas mensagens. Nada. Pesquisei. Nada. Rolei para trás, como se pudesse estar escondido entre o lembrete do dentista e a conta de luz. Nada. Meu peito se apertou. Eu não tinha perdido um convite. Eu tinha sido apagada. Então, não fomos convidadas, sussurrou Daisy. Engoli em seco. Não. Ela encarou a folha de soletração como se ela a tivesse traído. Mas a vovó sempre tem um aniversário. Essa linha simples, nada dramática, doeu mais que a captura de tela, porque não era sobre mim. Era sobre Daisy perceber que o lugar dela na família também tinha condições. Respirei fundo. Daisy, falei, mantendo a voz firme, vai escovar os dentes, tá? E pega o seu livro do dragão. O dragão sempre vence. Ela hesitou na porta. Você tá bem? Tô bem, falei, e não era mentira. Não exatamente. Eu estava de pé. Respirando. Ainda era uma mãe na cozinha com palavras de soletração e lancheiras. Isso conta como estar bem. Daisy bateu palminhas. Eu encarei a captura de tela de novo. As palavras não borraram. Não suavizaram. Não deixaram de ser verdade só porque eu queria. Então meu celular vibrou. Ivone. Claro. Atendi porque precisava de uma coisa antes de me mover, confirmação. Não pelos meus sentimentos, pela minha sanidade. Erika, disse Ivone, já soando irritada, como se eu tivesse a inconvenienciado por ter sido deserdada, escuta. É real? Perguntei. Uma pausa. Um suspiro. Você viu, então é real. Mamãe ficou chateada, disse Ivone rapidamente. Você sabe como ela é. Ela contou para a família inteira que eu não sou mais filha dela. Por que você tá fazendo disso uma coisa tão grande? Retrucou Ivone. Apertei o celular com mais força. Porque minha filha de 8 anos acabou de me mostrar a mensagem da sua mãe, disse calmamente. Caleb enviou a Daisy uma captura de tela e ela me perguntou o que significa humilde. Silêncio. Não um silêncio de choque. Não de vergonha. Apenas um silêncio de recalcular. Caleb não devia ter enviado isso, disse Ivone finalmente, perdendo completamente o ponto, quase como se fosse proposital. Ok, falei. Então você está confirmando que é real. Ivone exalou com força. É aniversário da mãe. Não comece drama. Olhei para a captura de tela de novo. Joinha do meu pai. Philip concordou. Juan curtiram da Malerie, toda a família se alinhando atrás dela, como se a minha existência fosse opcional. Não estou começando o drama, eu disse. Estou encerrando o contato. Ivone bufou. Inacreditável. Não discuti. Não me defendi. Não implorei como se estivesse me candidatando a ser amada. Diz pra mamãe que ela conseguiu o que queria, falei. Então desliguei. Bloqueei minha mãe. Bloqueei meu pai. Bloqueei Ivone, Philip e Malerie. Sem aviso, sem parágrafo explicativo, sem palestra emocional estilo TED, só silêncio. Porque eu não ia performar minha dor para pessoas que a tratavam como incômodo. Quando Daisy voltou de pijama, segurando seu livro do dragão, subiu no meu colo como sempre fazia. Seu corpinho pequeno era quente, pesado e real. Vai ler? Perguntou. Vai, disse, beijando seus cabelos. Lemos. E enquanto o dragão derrotava monstros e salvava vilarejos, fiz uma promessa com todo o meu coração: ninguém jamais faria minha filha se sentir humilhada. Nem na minha guarda. E se você está se perguntando por que estou te contando isso,
Porque ainda consigo colocar tudo em palavras, aqui está a única coisa que você precisa saber por agora. Da próxima vez que minha família me viu, seus rostos ficaram pálidos e eles se arrependeram de tudo. Famílias como a minha geralmente não começam com uma grande traição cinematográfica. Começam com pequenos cortes, pequenos on-ups em que você pode explicar se estiver desesperado o suficiente para continuar acreditando que pertence. Minha mãe, filhos no papel, mãe na minha vida, era obcecada por imagem, não a imagem de influenciadora, mas a imagem clássica, polida, a imagem construída em saguões de igreja e encontros de bairro, onde todos fingem que suas vidas estão perfeitas. Fomos classe média, mas minha mãe tratava a classe média como uma condição temporária. Como se todos estivéssemos a uma escolha correta de distância de ser admirados. Ivone era a filha adorada. Ivone podia espirrar errado o que minha mãe achava fofo. Philip era o que merecia orgulho. Não porque fosse bondoso, mas porque parecia bem-sucedido. Tinha um cargo que as pessoas respeitavam e um carro que encerava como se fosse sua personalidade. Malerie era quieta, a pacificadora, a irmã vamos não irritar a mamãe. Malerie podia assistir a uma casa pegando fogo e sussurrar, vamos não fazer cena. E então tinha eu. Não era imprudente. Não era irresponsável. Tirava boas notas. Trabalhava. Pagava minhas contas. Comparecia com caçarolas e presentes e um sorriso que dizia, por favor, não decida que hoje eu sou demais. Mas eu não era fácil. Minha mãe amava pessoas que eram fáceis, que a faziam parecer ter feito tudo certo. Então, quando fiquei grávida de Daisy, as primeiras palavras que saíram da boca da minha mãe não foram, você está bem? Foram, você é casada? Uma pergunta hipotética. Ela sabia que eu não era casada. Não. Noiva? Não. Seu rosto se contraiu como se tivesse engolido algo amargo. As pessoas vão falar. Pessoas, sempre pessoas. Eu disse que ia ficar com meu bebê. Disse calmamente. E quis dizer isso. Minha mãe fez o que parecia apoio. Ela visitou o ponto, ela trouxe um cobertor. Tirou uma foto e, depois, perguntou de forma bem casual. Não poste com nenhum detalhe, tá? Não quero perguntas. Esse é o tipo de frase que você só entende direito anos depois. Minha mãe não odiava Daisy como pessoa. Ela odiava o que Daisy representava, uma vida que não combinava com a narrativa da família. E, com o tempo, isso virou erros. O primeiro que eu realmente lembro aconteceu quando Daisy tinha 3 anos. Houve um churrasco de família na casa da minha tia. Todo mundo falava nisso há semanas. Ivone estava coordenando os acompanhamentos. Philip não estava coordenando nada, mas ainda assim levou o crédito. Minha mãe estava coordenando o clima do evento. Meu convite nunca chegou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum ei, você vem? Nada. Descobri depois, quando Ivone comentou. Ah, você devia ter visto o papai tentando fazer o churrasco. Foi hilário. Sorri como se não estivesse engasgando. Eu nem sabia sobre isso. Ivone piscou. Depois fez aquela cara falsa de surpresa. Espera, o quê? Mamãe disse que te contou. Ela não contou. Tá brincando, disse Avon, no tom de quem se sente incomodado pela realidade. Bom, claro que você pode vir da próxima vez. Da próxima vez. Como se eu estivesse pedindo para ser adicionada a uma lista de e-mails. Quis acreditar que era um erro, porque a alternativa era admitir que minha família podia fingir que eu não existia. Então aconteceu de novo. Evento diferente, mesma sensação. Alguém comentou algo pequeno depois, como se não fosse grande coisa eu não estar lá. Quando perguntei, minha mãe disse. Ah, achei que você sabia. Não acusei. Não gritei. Fiz aquela coisa que as mulheres fazem quando estão tentando continuar amáveis. Engoli e disse a mim mesma que estava sendo sensível. Depois, as crianças começaram a repetir o que os adultos diziam. Um dia, Daisy e Caleb estavam brincando na sala enquanto os adultos conversavam na cozinha. Eu estava enxaguando pratos quando ouvi a voz de Caleb chegar casual e confiante.
Vovó disse que vocês não vão a certas coisas porque sua mãe complica tudo. Daisy parou. Minha mãe não complica nada. Caleb começou de novo, viu meu rosto e parou. Crianças repetem o que ouvem. Elas não entendem o peso das palavras. Apenas passam adiante, como se fosse um brinquedo. Sequei as mãos, entrei e me ajoelhei. Fiquei no nível dos olhos de ambos. Caleb disse suavemente: se a vovó falar algo sobre mim, você não precisa trazer isso para este cômodo, tá? O rosto de Caleb corou. Os olhos de Daisy se encheram de lágrimas. E naquele momento percebi algo que mudou a forma como eu via tudo. Minha mãe não estava apenas me julgando. Ela estava ensinando a próxima geração a me julgar também. Foi aí que comecei a traçar linhas. Não linhas dramáticas, linhas reais, portas que se fecham. Se Daisy não é bem-vinda, eu também não sou. Disse calmamente. E quis dizer. Minha mãe assentiria como se entendesse, mas depois agia como se nunca tivesse ouvido. Porque pessoas como minha mãe não veem limites como realidade. Elas os veem como birras que você vai superar quando precisar de algo. Então veio a mensagem do grupo de família, aquela que Daisy viu primeiro. Minha mãe não apenas me excluiu. Ela escreveu. Ela oficializou. Meu pai e meus irmãos concordaram, como se fosse normal. Foi aí que percebi que os erros não eram erros. As pessoas acham que cortar contato é dramático. Não é. É, na maior parte, silêncio. Ninguém aparece na sua porta com uma trilha de violino triste. Você simplesmente para de receber ligações, para de checar o celular, para de ensaiar conversas na sua cabeça que nunca vão te dar o pai ou a mãe que você queria. E, no começo, esse silêncio parece estranho, como se você tivesse saído de casa sem as chaves. Aos poucos, começa a aparecer oxigênio. Nos 3 anos seguintes, Daisy cresceu de 8 para 11. A voz ficou mais alta, as pernas mais longas, as opiniões mais fortes. No começo, ela me observava cuidadosamente, como se estivesse esperando o próximo golpe. Depois, parou de esperar. Ela se ocupou de ser criança de novo até que, um dia, disse do nada: Mãe, que bom que nossa casa é silenciosa. As crianças entendem mais do que imaginamos. Só não tem sempre as palavras na hora. O dinheiro ainda era real, porém. Ser mãe solteira não é um estilo de vida. É matemática. E a matemática não se importa que minha mãe tenha me humilhado num grupo de família. A matemática diz: aluguel, supermercado, creche, a taxa aleatória da escola que surge como emboscada e espera ser paga até amanhã. Então eu trabalhei. Não de um jeito a chefe descolada, mas de um jeito: minha filha está dormindo e eu ainda estou acordada porque me recuso a deixar a vida dela encolher assim. Durante o dia, eu era o mundo inteiro da Daisy. À noite, quando o apartamento finalmente ficava silencioso, eu me sentava à mesa da cozinha com meu laptop e um objetivo simples: se minha mãe queria me chamar de humilhada, tudo bem. Eu seria solitária. Solitária e imparável. Comecei ajudando alguns negócios locais a colocar a casa em ordem. Não porque amava negócios, mas porque amava ter comida na geladeira e minha filha dormindo sem me ouvir entrar em pânico. Era um trabalho que ninguém se gabava, o que o tornava perfeito para mim. Não precisava de aplausos, precisava de resultados. Então percebi algo: todo mundo estava se afogando pelo mesmo motivo. Sem sistema, só caos e esperança. E esperança não é estratégia. Então eu construí uma. Nada chique, nada que precisasse de palestra TED. Só algo limpo, que mantinha as pessoas no caminho certo e evitava que o dinheiro escapasse por entre os dedos. Funcionou. As pessoas começaram a pedir, depois compartilhar, depois enviar para amigos como se fosse contrabando. De repente, eu não estava mais correndo atrás de clientes. Minha caixa de entrada estava correndo atrás de mim. Quando chegamos a 3.000 usuários pagantes, encarei o número como se ele pudesse evaporar se eu piscasse. 3 anos antes, eu contava dinheiro do supermercado. Agora, estava construindo algo que realmente poderia nos sustentar. E Daisy, doce e direta Daisy, olhou para mim uma noite e disse: Mãe, você não parece mais assustada. Foi aí que soube que tudo havia realmente mudado.
Depois, um pequeno artigo sobre negócios locais mencionou minha empresa. Nada chamativo, apenas o suficiente para colocar meu nome em algum lugar público. Não compartilhei. Não postei. Não marquei ninguém. Mas esqueci de uma coisa: minha família ainda tinha olhos. A primeira tentativa de reaproximação não veio com um pedido de desculpas. Claro que não. Veio de um número desconhecido no meu celular e uma mensagem de voz que começava com a voz da minha mãe, fingindo que não éramos estranhas há 3 anos. Erika, disse ela, alegre e ensaiada, me liga. Precisamos conversar. Precisamos, não a queremos. Precisamos. Depois, ela acrescentou, como se estivesse me oferecendo algo. Vi que você está indo muito bem. Sempre soube que iria. Eu deletei. A segunda tentativa veio por Ivone, porque Ivone adora ser mensageira quando isso lhe dá poder. Uma mensagem de um número novo. É a Ivone. Mamãe quer fazer as pazes. Não seja teimosa. Não. Desculpa. Não, isso estava errado. Só não seja teimosa. Como se meus limites fossem um problema de atitude. Eu não respondi. A terceira tentativa foi a que fez meu sangue gelar. O celular infantil da Daisy vibrou no café da manhã. Ela olhou para a tela e deslizou para mim sem dizer uma palavra. Vovó piscava no topo. Minha mãe tinha encontrado o número da Daisy. Eu encarei como se fosse uma cobra na minha cozinha. Daisy me observava, mandíbula travada. Eu não dei para ela, disse rapidamente. Juro. Eu sei, falei. E quis dizer. Daisy não é sorrateira. Ela é honesta, daquele jeito direto de criança que faz você querer se desculpar com todo adulto que já interpretou mal. Deixei cair na caixa postal. A voz da minha mãe cantou pelo alto-falante como se estivesse ligando sobre uma venda de bolos. Oi, Daisy. É a vovó. Diz para sua mãe me ligar de volta. Sinto sua falta. Tenho algo especial para você. Algo especial. O uísque favorito da minha mãe. O rosto de Daisy se contorceu. Eu não quero algo especial. Senti a raiva subir e então fiz o que aprendi a fazer. Coloquei dentro de uma caixa e não deixei transbordar para minha filha. Tá, disse calmamente, vamos lidar com isso. Não liguei para minha mãe. Não abri a porta para uma conversa que ela poderia transformar em arma. Liguei para a escola da Daisy e pedi que atualizassem o registro dela, sem contato com a família extensa sem minha autorização por escrito. Ponto final. Não foi dramático. Foi adulto. Foi o tipo de limite que você constrói com papelada. Na mesma semana, recebi outra ligação. Dessa vez de um primo em quem ainda confiava, aquele tipo de parente que não gosta de drama, mas também não mente. Só para você saber, disse cuidadosamente, sua mãe está dizendo por aí que sempre te apoiou. Está dizendo que a família está muito orgulhosa. Soltei uma risadinha curta, não porque fosse engraçado, mas porque a audácia era quase impressionante. E o Philip, meu primo acrescentou, hesitando, ele tem te mencionado em reuniões, como se você estivesse conectada. Meu irmão Philip não estava entrando em contato porque sentia minha falta. Ele estava entrando em contato porque meu nome agora era útil. Uma semana depois, a quarta tentativa chegou da forma mais amamanha possível, um e-mail educado, não para mim, mas para o organizador de um prêmio empresarial que eu estava programada para participar. O organizador encaminhou para minha assistente com uma pergunta simples. Isso é família legítima? Minha assistente me trouxe com aquele rosto cuidadoso e profissional que as pessoas usam quando tentam não besbilhotar. O e-mail era da minha mãe. Ela escreveu: Sou mãe da Erika. Nossa família estará presente para apoiá-la. Por favor, assegurem que estejamos sentados de maneira apropriada. Apropriada. Como se amor viesse com lugares marcados. Fitei a tela, sentindo aquele velho aperto familiar no peito. E então entendi exatamente o que estava acontecendo. Minha família não vinha celebrar a mim. Eles vinham para serem fotografados ao meu lado. Eles vinham lucrar com a história que reescreveram, pais orgulhosos, irmãos solidários, avós amorosos, uma família que nunca deserdou ninguém.
O único problema era que eu tinha provas. Abri uma pasta no meu computador chamada Provas, porque sim, sou mãe solteira e sim, sou meticulosa de forma responsável, e puxei a captura de tela da mensagem da minha mãe no grupo de família. Então, encaminhei para o organizador do evento com uma nota calma. Obrigada por conferir. Esta pessoa me deserdou por escrito. Não está autorizada a ocupar a seção VIP Família. Por favor, notifique a segurança caso se aproximem do palco ou da minha filha. Sem desabafo, sem ensaio, apenas fatos. Porque fatos são mais difíceis de manipular. Naquela noite, depois que Daisy foi dormir, sentei na mesa da cozinha e encarei o espaço vazio onde o amor da minha mãe costumava estar. Não chorei. Não entrei em espiral. Nem mesmo me senti surpresa. Eu estava firme. Na época, achei que o pior já tinha acontecido. Ainda não sabia que, da próxima vez que minha família aparecesse, terminaria com eles desejando nunca ter pronunciado meu nome. Na noite do evento, Daisy ficou em frente ao espelho, torcendo os cabelos, tentando decidir se estava arrumada o suficiente para uma sala cheia de pessoas de blazer. Ela tinha 11 anos agora, ainda minha filha, ainda teimosa, alto bastante para enxergar além das mentiras. Eu estou bonita? Perguntou. Você está perfeita, disse, ajeitando a gola dela. Chegamos cedo. O local tinha tetos altos e luzes que favoreciam todos. Aquele tipo de lugar onde as pessoas fingem nunca terem chorado feio no carro. Câmeras na entrada, step-in de arrepiar, taças pequenas com líquidos caros que sabem arrependimento. Daisy apertou minha mão. Por que tem tanta gente? Porque adultos gostam de aplaudir uns aos outros, respondi. É tipo um rally de torcida, mas com blazers, ela riu, e por um segundo, meu peito relaxou. Porque não importava o que tinha acontecido, Daisy e eu estávamos juntas. Sempre estivemos. Este era um evento público. Qualquer pessoa com ingresso podia entrar, o que significava que minha família poderia aparecer. Mas desta vez, não chegariam perto da gente. Então, quando Daisy e eu nos sentamos perto da frente, meu nome impresso no programa, senti firmeza. Então, o ar mudou. Sabe aquela sensação quando um ambiente se altera antes mesmo de você ver o motivo? Como se sua coluna recebesse um alerta. Eu senti. Daisy também. Ela apertou minha mão. Mãe, sussurrou. Virei a cabeça o suficiente. E lá estavam. Minha mãe, meu pai, Ivone, Felipe e Malerie se acomodando nas fileiras de trás, sob luzes mais baixas, do jeito que você vê pessoas que chegaram atrasadas e esperavam VIP. Minha mãe, claro, estava vestida como se tivesse planejado uma foto. Pérolas, creme, respeitável da cabeça aos pés. Mas de trás da sala, não parecia respeitável. Parecia desesperada. Ela me avistou e ergueu o queixo, como se estivesse prestes a reivindicar território. Então se levantou e começou a caminhar pelo corredor. Claro que ela ia fazer isso. A voz da Daisy ficou fina. Ela vai vir aqui? Ela está tentando, murmurei. E foi quando minha mãe tentou andar em direção ao palco. Não correndo, ainda sem fazer uma grande cena, apenas uma marcha constante em direção às fileiras da frente, às câmeras, à seção da família que ela acreditava merecer. Um membro da equipe do evento entrou em seu caminho com um sorriso educado e uma coluna de aço. Senhora, disse gentilmente, seus lugares são lá atrás. A boca da minha mãe se apertou. Eu sou a mãe dela. O funcionário não piscou. Seus lugares continuam lá atrás. Minha mãe tentou passar por ele. O funcionário se moveu junto, como um limite vivo. Eu não me movi. Não fui resgatar o orgulho dela. Ela passou anos enterrando o meu. Minha mãe discutiu por mais um instante, tempo suficiente para algumas cabeças se virarem, e finalmente recuou, voltando rigidamente para sua fileira. O sorriso de Ivone desapareceu. Philip se inclinou, sussurrando rápido. Meu pai olhou para frente como se não quisesse ser registrado tendo consciência. O programa continuou. Discursos, premiações, aplausos. Então meu nome foi chamado. Daisy olhou para mim como se eu estivesse prestes a pular de um penhasco. Vai, sussurrou.
Caminhei até o palco, peguei o microfone e olhei para a sala. Vi câmeras. Vi uma tela de transmissão ao vivo ao lado. Vi um mar de rostos. E lá atrás, vi minha família sentada onde deveria estar, distante o suficiente para não poderem fingir que éramos próximas. Respirei fundo. Eu tinha planejado não mencioná-los. Queria vencer sem falar seus nomes, mas então lembrei da voz de Daisy na mesa da nossa cozinha. O que significa humilde? E percebi algo. Se eu ficasse em silêncio, a vergonha continuaria sendo nossa. Então, fiz uma escolha. Sou mãe solteira, disse. E construí isso sem rede de segurança. Algumas pessoas assentiram. A sala ficou mais silenciosa. Minha filha e eu começamos em um pequeno apartamento, com uma mesa de cozinha que também servia de escrivaninha e mesa de jantar. Houve noites em que eu quis desistir, mas não podia, porque tinha alguém me observando aprender o que significa ser digna. Pausei apenas o suficiente para que a sala se inclinasse para frente. 3 anos atrás, minha mãe escreveu no nosso grupo de família: todos os meus filhos trouxeram respeito para esta família, exceto Erika. Ela escolheu ser uma mãe solteira humilde. Eu não a vejo mais como minha filha. A sala ficou em silêncio, naquele jeito público de choque. Não silêncio de fofoca, silêncio de verdade. Mantive o tom calmo. Não estava com raiva, não foi teatral, apenas factual, como ler algo que nunca deveria ter sido escrito. Não estou compartilhando isso por simpatia, continuei. Estou compartilhando porque faz parte do que superei e porque, se alguém já tentou te fazer sentir pequena por sobreviver, escute, você pode construir de qualquer jeito. Não olhei para as fileiras de trás. Não precisava. Eu podia senti-los encolhendo do outro lado da sala. Então me virei, porque não iria entregar todo o meu discurso a eles. Agradeci à minha equipe. Agradeci às pessoas que me apoiaram. E agradeci a Daisy, porque ela era a única família que eu precisava mencionar. Aplausos irromperam. Aplausos de verdade. Quando saí do palco, Daisy se jogou em meus braços, sussurrando: Mãe, você foi tão forte. Segurei-a bem perto e sussurrei de volta: Você também foi. Nos dirigimos ao saguão. Foi quando Philip nos interceptou, movendo-se rápido, como se tentasse capturar a história antes que escapasse. O que foi isso? Ele sibilou. Não parei de andar. A verdade. Ele bloqueou meu caminho. Não precisava ter dito isso. Finalmente olhei para ele. Você não precisava concordar com isso. O rosto dele se contraiu. Minha mãe surgiu atrás dele, olhos vidrados de raiva. Como você pôde fazer isso comigo? Não levantei a voz. Você escreveu. Isso era privado. Ela estalou, furiosa. Deixei escapar uma risada curta, sem humor. Você postou no grupo da família e todo mundo reagiu. Isso não é privado. Isso é uma declaração. Yvonne entrou na conversa, sussurrando com urgência. As pessoas vão pensar. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, falei, firme. Eu me importo com o que minha filha aprende. Meu pai finalmente falou, baixo e fraco. Erika, olhei para ele, você deu um joinha. Ele se encolheu, como se tivesse esquecido que provas existem. Daisy apertou minha mão. Virei-me para longe deles, sem dizer mais uma palavra, e saí com minha filha. E, pela primeira vez, a história não era deles para contar. 1 ano depois, a vida não se tornou perfeita da noite para o dia, mas se tornou sólida. A empresa cresceu. Conseguimos uma parceria grande o suficiente para entrar no jornal local, daquelas matérias olha lá agora em que as pessoas assistem enquanto dobram roupa. Daisy sentou-se no sofá ao meu lado, olhando para a TV como se fosse um portal. Quando a âncora disse meu nome, Daisy sorriu e disse simplesmente: Essa é minha mãe. Essa frase valia mais do que qualquer número na tela. Então, a campainha tocou numa tarde de sábado. 3 toques rápidos. Urgente. Abri a porta. E lá estavam eles, minha mãe na frente, meu pai atrás, Philip e Yvonne de lado. Malerie ficou para trás, como se tivesse sido arrastada contra a vontade.
Os olhos da minha mãe percorreram a casa, o silêncio e a segurança, e dava para ver o cálculo por trás da expressão. Então ela colocou sua máscara, a mulher razoável. Erika, disse suavemente, precisamos de ajuda. Claro. Não, desculpa. Não, eu estava errada. Ajuda. Philip avançou, já irritado, como se fosse culpa minha. Depois daquela noite, as coisas ficaram complicadas. Inclinei a cabeça. Palavra interessante. O maxilar dele se prendeu. Clientes desistiram. Parceiros esfriaram. Pessoas compartilharam aquele clipe. Diziam que eu havia distorcido conexões. Conexões significando eu. A voz da minha mãe tremeu. Podemos perder a casa. Meu pai pigarreou. Somos família. Atrás de mim, Daisy apareceu no corredor, silenciosa, observando. Olhei para minha mãe. Você escreveu, eu não a vejo mais como minha filha. Os olhos da minha mãe faiscaram. Eu fiquei chateada. Você foi clara, disse eu. Daisy deu um passo pequeno à frente e disse. Silenciosa, mas firme. Você chamou minha mãe de humilhada. Minha mãe se encolheu, porque dói diferente quando uma criança fala. Eu não me vangloriei. Não preguei ponto, eu não encenei perdão. Apenas disse a verdade. Vocês não podem me deserdar e depois aparecer quando precisam de dinheiro. Eu disse. Isso não é família. Isso é um fundo de emergência com rosto. A voz de Philip ficou afiada. Então você vai deixar a gente perder tudo? Segurei o olhar dele. Vocês me perderam primeiro. Silêncio. Então dei um passo para trás e fechei a porta. Não bati, não foi dramático, apenas fechei. Daisy olhou para mim. Nós não somos humilhados, disse ela. Sorri. Não, querida. Não somos. E essa foi a última vez que os vi. Então, me diga, eu fui longe demais ou não fui longe o suficiente? Conte nos comentários. E se você quer mais histórias assim, você sabe o que fazer.